Não adianta nem dourar o passado, sei que antigamente era melhor, nem muito menos reformar o passado. A tendência é muito instintiva, não só do brasileiro, do mundo inteiro é assim. Antigamente era melhor, ou então, se antigamente não tivesse sido assim, teria sido bom. Em nenhum dos dois casos, isso significa historiografia. A historiografia é do que foi, o acontecido. E não o que nós gostaríamos que tivesse acontecido ou que gostaríamos que não tivesse acontecido. Esse é o ponto de partida sempre metodológico, perdoe minha insistência, porque se aplica também formas de governo. Enquanto o futuro está diante de nós, o futuro já começou, e nós estamos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, adiando respostas, né? Vamos então seguir aqui a ordem, né? A imprensa, isso é da maior importância, porque quando aconteceu o ano 1999, a revista Time de Nova York fez uma pesquisa mundial. Era o início da internet, já era possível, embora não de uma maneira tão divulgada quanto hoje, enviar os votos. Uma sondagem, chamemos assim, no mundo inteiro, para averiguar qual teria sido o homem mais importante no último milênio. Portanto, do ano 1000 para cá. Nada tem a ver com anos anteriores ao ano 1000. Gutenberg ganhou muito na frente. E de fato foi uma revolução. Vocês já imaginaram aquilo que era manuscrito, inclusive com muita arte, com muito bom gosto, né? Isso passar a ser impresso através de uma descoberta tão pequena, os tipos, daí a palavra tipografia, né? Escrever com tipos. Cada letra ser um pequeno tipo. Como sempre, as grandes descobertas demoram muitos séculos para acontecerem. Aconteceu em 1455. Daí em diante, realmente temos tido a revolução da comunicação. Tem data para ter começado. Em 1465, Gutenberg, antes da Reforma Luterana, imprimiu um exemplar da Bíblia. Há muitos poucos exemplares dessa Bíblia no mundo. Menos de 10. Um dos lugares é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Foi trazida por Dom João VI, da Biblioteca Nacional de Lisboa, e ao retornar a Portugal, ele não levou de volta nem esse livro, nem a biblioteca. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi criada com 65 mil exemplares iniciais, trazidos na sua fuga por Dom João VI ao Brasil. Retirados da Biblioteca Nacional. A telegrafia, com Samuel Morse, o código Morse, desde 1844. A telefonia nos Estados Unidos com Graham Bell. E o Brasil foi um dos primeiros, se não o primeiro país do mundo, a implantar a telefonia. O imperador Dom Pedro II estava numa exposição industrial nos Estados Unidos, e lá no pavilhão estava Graham Bell, um dos pavilhões estava Graham Bell com sua experiência, né? E ele foi o primeiro chefe de Estado que agarrou o telefone para falar, enquanto Graham Bell estava fora do pavilhão e lá se comunicando com as pessoas, né? E trouxe para o Brasil as principais repartições públicas do Rio de Janeiro foram ligadas por telefone por Dom Pedro II poucos anos depois de 1976. A telegrafia sem fio existe no mundo desde 1895, na Itália com Marconi. Novamente o Brasil comparece de uma maneira muito simpática. Marconi ainda estava vivo em 1931 e o ponto máximo que ele conseguiu naquela época de transmitir uma mensagem telegráfica sem fio foi a iluminação do Cristo Redentor no Corcovado. A embaixada brasileira tinha acertado pessoalmente com ele dia e hora. O presidente Getúlio Vargas, em companhia de
do governador do estado do Rio, do prefeito da cidade, ministros, embaixadores, jornalistas, à noite ficaram aguardando, com a diferença natural do fuso horário, o momento em que Marconi tocou no botão e iluminou o Corcovado. 1931 aconteceu isso. A rádio existe desde 1920 nos Estados Unidos e também no Brasil, por conta de Landel de Moura, que simultaneamente aos americanos e antes dos inventores dos Estados Unidos, patenteou no Brasil e dentro dos próprios Estados Unidos a transmissão de rádio. A televisão simultânea em 1935 e 1936 na Alemanha e Inglaterra. O primeiro evento televisionado no mundo foi a abertura das Olimpíadas de Berlim em 1935. Às vezes aparece isso na televisão. A cópia tem sido renovada, purificada e é interessantíssimo ver isso. A imagem ainda hoje é muito nítida. Muito nítida. Claro, tem sido retrabalhada, né? A cibernética praticamente saiu da cabeça de um homem só. Norbert Wiener, um judeu americano, filho de pai e mãe polonês e austríaca. Ele, do ponto de vista puramente teórico, no Instituto Tecnológico de Massachusetts, através de fórmulas matemáticas, conseguiu provar que era possível máquinas eletrônicas comandarem, devidamente programadas, outras máquinas eletrônicas. Norbert Wiener. Vocês podem procurar isso, claro, evidentemente, na Wikipédia, né? Norbert Wiener era um gênio. Eu vou entrar em pormenores acerca da genialidade dele, porque tomaria o resto da exposição. Vale a pena saber quem era Norbert Wiener. A internet desde meados de 1980. Por que desde meados? Porque ela foi uma invenção do Pentágono. Foi uma invenção do Pentágono. A internet, vejam também lá na Wikipédia, era o instrumento e o código, os instrumentos e os códigos de comunicação entre as bases aéreas e navais dos Estados Unidos no mundo. Quando eles liberaram, obviamente, é porque eles já tinham outras formas de comunicação, né? Da mesma forma que nós sabíamos que existia isso, não sabemos o que existe hoje, como eles se comunicam entre si, né? Vamos adiante? Jornais. Em Londres, porque era um jornal independentista, patriótico, brasileiro, proibido no Brasil, Hipólito Zé da Costa imprimiu em 1808, durante mais 2 ou 3 anos, o Correio Brasiliense com Z, e é por isso que ainda hoje lá está o jornal com Brasiliense com Z. E vocês pegando qualquer exemplar, o de hoje, por exemplo, do Correio Brasiliense, vejam no frontispício, bem em cima, está o nome de Hipólito Zé da Costa, a data e o local, 1808, Londres. O Diário de Pernambuco, no Recife, é o jornal mais antigo em circulação no Brasil. Alguém poderia dizer, mas existiram jornais tais e quais? Sim, efêmeros. No máximo durando algumas poucas décadas. Sem interrupção até hoje, sem faltar um único dia, o Diário de Pernambuco, 1925. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro disputa essa prioridade, porque o dono do Jornal do Comércio tinha montado um jornal com outro nome em 1924. Portanto, não era o Jornal do Comércio. Andou mudando de nome, né? O maior jornalista brasileiro já no primeiro reinado, quer dizer, Dom Pedro II, primeiro reinado do Império. Só houve um império, porém 2 reinados. Foi Líbero Badaró. O assassinato dele por motivos políticos apressou a abdicação de Dom Pedro I e sua ida para Portugal, defendeu o trono de sua filha, que estava ameaçado pelo seu próprio irmão. Ambos tinham convicções políticas muito diferentes. Dom Miguel acreditava no direito divino dos reis. Dom Pedro I não acreditava. Daí que na hora
entregaram a ele a primeira Constituição otorgada, em 1824, estava escrito no primeiro parágrafo: Dom Pedro I, imperador do Brasil, pela graça de Deus. Ele pegou uma caneta e acrescentou do próprio punho: e pela vontade do povo brasileiro. Ele, no fundo, era um agnóstico, ou formação. Dom Pedro II também era. Nenhum dos dois praticava nenhuma religião. Só compareciam em algumas datas solenes, Natal, Ano Novo, para a missa. O catolicismo era a igreja oficial do Estado, mas isso teve muito pouca influência do comportamento dos imperadores. Da liberdade religiosa que eles desde o início deram, né? Imigrantes, estavam falando agora mesmo sobre os luteranos do Rio Grande do Sul. São Leopoldo, 1825, um ano depois da independência do Brasil, já haviam luteranos alemães para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tudo demonstra que tipo de pensamento eles tinham. Por que ainda era a igreja oficial catolicismo? Porque era a imensa maioria da população, mesmo que fosse a um nível de superstição, mesmo que fosse a um nível de sincretismo, mas a imensa maioria ainda pensava assim. Eu já registrei aqui que o primeiro e segundo reinados, Dom Pedro I e Dom Pedro II, entre seus motivos de orgulho pessoal, é que no Brasil, da monarquia, não existia nenhum prisioneiro político e nunca houve censura. Nunca. Os jornais republicanos fizeram as campanhas mais violentas, inclusive de ataques pessoais ao imperador Dom Pedro II, e jamais foram fechados, e jamais tiveram edições confiscadas. E todas as rebeliões que houve no Brasil, insurreições locais por vários motivos, todas, invariavelmente, terminaram com anistia. Nunca deixaram ser anistiado. No Rio Grande do Sul, a Farroupilha, 10 anos, 1835 e 45, foram todos anistiados. Todos. O Império se orgulhava disso. Pedro II, Dom Pedro I, no Brasil não existe prisioneiro político. No Brasil não existe censura. De nenhum tipo. Nem política, nem religiosa, nem de costumes, nem de nada. Será? Era claro que expressava muito a mentalidade deles próprios, não eram agnósticos e não estavam propriamente preocupados com a igreja estabelecida, que era o catolicismo, e outros que estavam chegando no país. Assassinado de Badaró magoou profundamente Dom Pedro I. Ele já estava disposto a abandonar o Brasil, precipitou a sua saída, porque algumas pessoas maldosas, paixões da época, disseram que ele estaria envolvido. Ele respondeu que para o inquérito se fazer da maneira mais livre possível, deveria ser efetuado na ausência dele. Abdicou, retirou-se do Brasil, já ia fazê-lo, antecipou, e deixou o seu filho, criança ainda, sob a direção de regentes do Império, durante um longo e difícil período da história brasileira. José do Patrocínio, segundo reinado, Dom Pedro II, foi o maior jornalista abolicionista brasileiro. Naquele tempo, Rio de Janeiro era a capital e a cidade mais populosa. Negro, abolicionista, e se vocês tiverem qualquer dúvida, vejam na internet, na Wikipédia, monarquista. Sempre defendeu, tanto quanto Joaquim Nabuco e alguns outros dos líderes do Império, o conselheiro João Alfredo, o Visconde do Rio Branco, que a abolição poderia ser feita com a manutenção do parlamentarismo e da monarquia. O que terminou não acontecendo por motivos muito complexos que já sabemos, né? Gradualmente, os senhores de escravos foram abandonando o apoio à monarquia. Foram várias leis, vocês sabem disso, né? A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e a lei áurea. Quando adveio a lei áurea, já havia muito poucos escravos no Brasil. O desprestígio da coroa em geral e da pessoa específica do imperador era um desprestígio muito grande. Passou a faltar base, como nós dizemos hoje, de apoio à monarquia. Ela terminou deposta, como nós sabemos.
Os Diários Associados não começam em 1924, mas em 1924 o jornalista Chateaubriand comprou no Rio de Janeiro um jornal, que ainda hoje existe, mas de pequena circulação. Irineu Marinho fundou o jornal O Globo no Rio de Janeiro em 1925. Então, em 1924 é o primeiro jornal dos Diários Associados e em 1925 é a primeira empresa do grupo Marinho. Vamos a outra página. Rádio no Brasil. Landel de Moura, gaúcho, inventou tranquilamente em Porto Alegre o rádio. O mais interessante disso tudo é que ele se lembrou de patentear. Ele patenteou no Brasil e nos Estados Unidos. Não fez como Santos Dumont. Santos Dumont não patenteou o avião. Isto é, o mais pesado que o ar. Não patenteou. E não patenteou também o relógio de pulso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o relógio de pulso é a invenção dele. Também não patenteou. Era um homem muito rico. O pai dele, engenheiro francês, tinha construído as primeiras estradas de ferro em Minas Gerais. E todos os inventos dele, todas as pesquisas dele, todos os experimentos que ele fez foram pagos 100% do bolso dele. Bem, deveria pelo menos ter patenteado. O que os irmãos Wright fizeram. Daí que ainda hoje tem motores de aviação Wright. É só você observar a vez por nos jornais. Ele não fez isso. Ele construiu o motor também, né? Não se tratava simplesmente do aparelho voador, mas sim do propulsor, aparelho propulsor. Não patenteou. A primeira estação de rádio do Brasil já está em 1923, mais ou menos na mesma época dos Estados Unidos. A televisão do Brasil em 1950, no Rio de Janeiro, a TV Tupi, a Chateaubriand, Diários Associados. A TV Tupi, que não mais existe, né? Vamos adiante, existem outras televisões dos Diários Associados, porém em menor proporção do que do Grupo Marinho. Chegamos aqui ao nosso poder legislativo e mesmo executivo. McLuhan estremeceu o mundo com um livro que vai aparecer em seguida na bibliografia, intitulado A Galáxia de Gutenberg. Ele dizia simplesmente que o núcleo da imprensa inventado por Gutenberg, o tipógrafo, o linotipo, tinha apenas gerado uma galáxia. Tudo aquilo que nós vimos antes, telegrafia com fio, telegrafia sem fio, rádio, televisão, tudo isso era uma coisa só. A galáxia de Gutenberg. Hoje fala-se pouco nele, o que é uma pena, porque durante quase 10 anos esse livro deu um impacto enorme no mundo inteiro. Ainda hoje eu valorizo, embora, como os best-sellers terminam sendo, caem em domínio público e começamos a repetir as mesmas coisas que os autores disseram, sem nos lembrar mais quem foi que escreveu. A Sociedade em Rede, um espanhol catalão, Manuel Castells, um livro com esse título, traduzido ao português, e na tradução brasileira, prefaciado por Fernando Henrique Cardoso. A Sociedade em Rede. Veja o ano. 1966. A teledemocracia, que nós estamos agora preocupados, a partir de junho do ano passado, o fenômeno chegou ao Brasil, né? Chegou ao Brasil. Como nós estamos agora preocupados, meus amigos? Sabemos perfeitamente que a sociedade em rede cada vez mais se multiplica. O rádio praticamente todo mundo tem, né? E já está associado, inclusive, à telefonia, né? Como a própria televisão, né? Já não dá mais para marcar datas, nem lembrar nomes de pessoas e de países que estão se sucedendo na galáxia de Gutenberg.
A grande dificuldade nossa, o maior desafio nosso é o seguinte: como governar e administrar a galáxia de Gutenberg? Porque nós já chegamos ao ponto que cada um dos cidadãos, cada um dos eleitores, ou mesmo quem não seja eleitor, não tem ainda os 16 anos, já pode entrar em rede, né? Aquela comunicação que era olho no olho, está hoje completamente eletrônica, né? Não deixa de ser olho no olho, nós vemos o rosto da pessoa, mas como administrar isso? Ninguém tem essa fórmula. Não fiquem desanimados, preocupemos-nos, mas não nos desanimemos. O caso, por exemplo, do Congresso americano. Ninguém sabe fazer alguma coisa nova em relação à Câmara dos Deputados, que se chamou Casa dos Representantes, um sinônimo, e o Senado dos Estados Unidos. Eles próprios não têm uma forma. Eles estão procurando tanto quanto nós. Tal forma se disseminou, se multiplicou o uso desses equipamentos, até a sua fabricação, né? Nos lugares mais diversos do mundo. E em muito breve, cada pessoa só não terá possibilidade de ingressar na sociedade de rede se não quiser, né? Isso desperta grandes dificuldades. Em que vai ficar a privacidade? Em que é que ela está hoje, a privacidade? Em que é que ela está hoje, a privacidade? Existe ainda privacidade? Admitamos com otimismo que ainda existe. Mas, obviamente, está diminuindo cada vez mais, né? Cada vez mais. A obsolescência planejada do grande economista austro-americano Schumpeter, já devem ter ouvido falar, né? Todos os produtos da Revolução Industrial, ele já escreve isso na década de 1950, já vêm planejados e produzidos para durar um determinado período de tempo curto, a fim de não desempregar os trabalhadores, o que hoje já não é mais tão grande argumento, porque o número de empregos no mundo tende a diminuir. O ideal seria, claro, uma sociedade completamente robotizada e que ninguém precisasse mais trabalhar. Mas a grande dúvida é o seguinte: quem vai fabricar esses robôs, ou quem está fabricando, e quem vai ser dono ou quem já é dono desses robôs? Quer dizer, voltamos sempre ao ponto de partida, né? A divisão de classes sociais, né? Lá vamos de novo de volta. Há alguém que tem a resposta? Sim. Porém, apenas para os problemas existentes naquele momento. Quer dizer, McLuhan, 1962, Castello, em 66. Sartori, um professor italiano, que emigrou para os Estados Unidos e foi professor de universidades americanas, inclusive a Universidade de Columbia, em Nova York, durante décadas. Quando nós hoje lemos cada um desses autores, nós apreciamos o pioneirismo. Mas nos surpreendemos que eles não previram o que está acontecendo hoje. Porque ninguém previu. Isso traz implicações muito graves. Ultimamente eu vi, vocês todos devem ter visto, na televisão, nos jornais, no rádio, liberado o uso de telefones celulares e de computadores dentro de aviões. Bem, até agora parece que é possível separar a eletrônica do avião e a eletrônica das pessoas que estão de posse, de uso desse equipamento. Mas, durante quanto tempo será possível? Ou talvez hoje já não seja mais, a gente não saiba, né? Já existem esses equipamentos. A segurança, não apenas do Estado, mas a segurança da empresa, a segurança do indivíduo. Como conciliar essas mudanças eletrônicas? Fiquem tranquilos ou intranquilos que nós não vamos ter essa resposta na nossa intervenção de hoje. Como legislar a respeito disso?
Quando se termina de legislar acerca disso ou daquilo, já está obsoleto. O processo legislativo dura 2, 3 anos, né? Em média. Então já apareceu outra invenção, outra inovação. Tornou, não diria arcaica, mas paralelas. Afirmar que o livro de Gutenberg desapareceu, isso não é verdade. Isso, sou contemporâneo, e quando se multiplicou o rádio pelo Brasil, as estações de rádio do Brasil se multiplicaram, e não faltou quem dissesse que o rádio ia acabar com o livro. Bem, em seguida surgiu a televisão que dizia que ia acabar com o rádio. Agora surgiu a internet que diz que vai acabar com os 3 anteriores. São fórmulas, caminhos paralelos, né? Paralelos. O livro e o jornal fixam. O livro ainda mais do que o jornal. O jornal também fixa. O evento fixa a opinião, né? O que podemos discutir como será o livro. Também não acredito que desapareça o livro convencional de papel e tinta que conhecemos. Não. Porque existe certamente o prazer do manuseio, existe uma facilidade maior do ponto de vista até tecnológico de procurar as folhas. Não existe o obstáculo de cansar a vista. Cansa também, mas muito menos, que a luminosidade eletrônica. São meios de comunicação simultâneos, paralelos, que não vão desaparecer. Vão conviver. Estamos tendo e vamos ter cada vez mais tipos diferentes de públicos, né? Tipos diferentes de consumidores. Então, como vai se fazer essa governança? Quer dizer, governar pessoas ainda mais diferentes do que em todo o passado foram? Os senhores percebem com certeza essa limitação, né? Com certeza há muita gente hoje que não quer mais saber de livro. Acostumou-se desde criança a usar outros instrumentos. E há pessoas também que depois de certa idade, digamos 10, 15, 20 anos de idade, descobrem a existência também do livro. Estava lá na escola, na prateleira, mas eu não tinha prestado atenção, ela não tinha prestado atenção. Bem, isso aqui é mais interessante. Suas opções, elas tendem a coexistir. Os seus públicos são, contudo, diferentes. Eu não estou dizendo que não haja alguém que goste de livro e goste de internet. Não se excluem. Mas há preferências. Há preferências. A mesma coisa em relação ao rádio. Ora, meu Deus, eu me lembro muito bem quando se disse que o rádio ia desaparecer. É só perguntar a várias classes sociais, vários segmentos da sociedade, se vem mais televisão, ouve mais rádio. Pergunta ao motorista de táxi. Eles ouvem muito mais rádio. Compreende-se, né? Suponho que também outras profissões estejam muito mais atentas ao rádio. As mulheres que costumam adquirir, depois da emancipação necessária e que tardou muito tempo, costumam adquirir o hábito da dupla jornada de trabalho. Ainda hoje, em alguns países, eu estou me lembrando da Alemanha e dos Estados Unidos, que eu conheço mais de perto, o rádio é muito usado pelas donas de casa, inclusive a maioria delas que trabalha fora do lar. Pela internet não é o mesmo tipo de notícia do livro. Prossigamos. Quem fez a crítica mais dura e até agora oportuna a tudo isso que estamos falando é a Escola de Frankfurt. Escola no sentido de grupo de pensadores, no Instituto de Pesquisa Social na Universidade de Frankfurt desde 1923. Os seus fundadores e principais representantes, no início, eram todos judeus, não apenas quase todos. E, com a ascensão do nazismo, foram obrigados a emigrar para os Estados Unidos. Retornaram, após a Segunda Guerra Mundial, criaram o Instituto de Pesquisa Social na mesma Universidade de Frankfurt
e tem gerado uma quantidade e uma qualidade de pensadores críticos do nosso tipo de sociedade, esses que estamos analisando, que merece atenção. Por exemplo, quem primeiro verificou em pesquisa empírica, antes da Segunda Guerra Mundial, o impacto da sociedade de consumo foram eles. Nós vamos ver os nomes depois, Horkheimer e Adorno. A expressão sociedade de consumo foi criada por eles já antes da Segunda Guerra Mundial. Eles prevendo que tudo ia ou podia se transformar em objeto de consumo. E mais, que o consumo em massa ia gerar o consumismo. E que isso iria ter grande impacto nas filosofias e nas religiões. Conversamos aqui há pouco. Quer dizer, a materialidade da sociedade do consumo, do consumismo, facilitando, se não induzindo, o materialismo. Estão profundamente ligados. Ninguém pode ignorar que o consumismo seja íntimo do materialismo. Alguém diria que é uma forma de hedonismo em massa. Isso já foi tratado pela Escola de Frankfurt. Vamos então para a bibliografia. Marshall McLuhan, A Galáxia Gutenberg, apenas com a data da primeira edição em inglês, mas já traduzido ao português. Com certeza, se os senhores não encontrarem tudo, quase tudo, e o principal desses autores, os senhores acham que é na Biblioteca do Senado, do outro lado da rua. A Galáxia Gutenberg, tratando do que já dissemos. Manuel Castells, está traduzido ao português. Ambos são traduzidos ao português. A Ascensão da Sociedade em Rede. E temos acompanhado, na medida do possível, com muita proximidade, as primeiras edições de outros idiomas. Giovanni Sartori, Homo Videns. A televisão está nos induzindo ao pós-pensamento. A televisão dispensa a gente de pensar. O que é muito cômodo, né? Uma grande descoberta do Sartori, né? Politólogo italiano radicado nos Estados Unidos. Após aposentar-se, retornou à Itália recentemente. O pós-pensamento. O reflexo condicionado, passarmos a operar até na vida privada, e não só profissional, inclusive também na vida política, na base de reflexos condicionados. Quem trabalha com marketing sabe muito bem disso. Sartori foi o primeiro que teve a coragem de dizer que entramos na era do pós-pensamento. Isto é, um grupo muito pequeno e cada vez menor de pessoas pensa. A imensa maioria que não para de crescer, imagina que pensa. Ou pensa que pensa. Mas não está pensando coisa nenhuma. Está apenas repetindo, às vezes de outra forma, mas quase sempre do mesmo modo, o que padronizado recebeu pela network, pela sociedade em rede, Manuel Castells. Chegamos finalmente à Escola de Frankfurt. Eu sou o tradutor desse livro Humanismo e Comunicação de Massa, 1970. Vocês viram? Eu traduzi esses textos num único volume, uma antologia, em 1970. Portanto, já lá vão quantos anos? 44 anos. Isso eu já ensinava na UNB há 40 anos atrás. Não perderam a atualidade desses autores. Ainda hoje vale a pena ler Horkheimer e Adorno, que foram os iniciadores da Escola de Frankfurt, tratando disso, a sociedade de consumo de massa, o início do consumismo, e mais, a indústria cultural. Eles chamavam a sociedade de consumo associada, tendo como subproduto inevitável, a indústria cultural. A cultura industrializou-se e massificou-se. Mais do que nunca temos diferentes níveis de cultura.
Mais do que nunca temos uma cultura vulgar, banalizada. Há uma nova forma de analfabetos, né? Que é o semi-analfabeto, não só do ponto de vista qualitativo didático das escolas, não só no Brasil e no mundo, nos lugares menos, em outros lugares mais, como também tem mais. Há pessoas que se deixam semi-analfabetizar conscientemente. Pessoas, inclusive, de bom nível intelectual e com diploma de PhD. Porque, afinal de contas, é cômodo, né? Terminei descobrindo que... Ouvimos muito essa frase, né? Descobri recentemente que... Tudo ingressando na era do pós-pensamento, da sociedade de consumo e da indústria cultural. Muito bem analisados e até de modo polêmico pela Escola de Frankfurt. Não pensem vocês que até hoje a Escola de Frankfurt não tenha grandes adversários. Walter Benjamin, ou Benjamin, se quiserem pronunciar em alemão, o J da sua como I, já tinha antecipado a Escola de Frankfurt do ponto de vista estético, do ponto de vista literário, escreveu textos que nós ainda hoje não sabemos se aquilo é ficção, se aquilo é reportagem, se aquilo é um ensaio, se aquilo é um romance ou um conto. Muito, muito conhecido nos departamentos de letras. Antes da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin. E depois, Ralph Dahrendorf, liberal alemão, que se naturalizou britânico, que também tratou enormemente do assunto. O que ainda está vivo deles todos é Habermas. Esse contou muitíssimo lido, eu recomendo aos senhores. Naquele tempo isso era novidade. Eu recolhi Dahrendorf e Habermas no jornal Die Zeit, que é o hebdomadário, um semanal. Na Alemanha, além de ter revista semanal, Der Spiegel, também tem um jornal semanal, que é o Die Zeit. Ao pé da letra em alemão, Die Zeit, o tempo. Der Spiegel, ao pé da letra, o espelho. Isso, repito, foi na época de grande repercussão. Hoje, inúmeros outros autores se seguiram. Nós estamos diante do dilema. Esse é o desafio maior da nossa geração, da minha, terminando, e da dos senhores, não propriamente começando, mas já na maturidade, e da próxima que já chegou, que já vem aí pela escola. Como é que vamos enfrentar a teledemocracia numa era de pós-pensamento? Dominada essa era do pós-pensamento pela sociedade de consumo em massa e pela indústria cultural. E fiquem tranquilos, se tiverem mais dúvidas do que certezas, eu também partilharei da mesma opinião.